Graça e paz a todos, espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai falar de uma palavra que eu coloquei o título Ative o Sininho. E a gente vai entender o porquê desse título. Mas já queria pedir para você pegar sua Bíblia aí, você que está aqui ou você que está na sua casa, se tiver uma Bíblia aí por perto, porque a gente vai precisar dar uma passeadinha aí nos Salmos. Então, se você tiver uma Bíblia aí perto, pegue aí que vai ser muito bom. Salmos 77, Salmos 77, verso 11. Salmo 77, verso 11. Diz assim: Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Queria te pedir para fechar o olho comigo, para orar e pedir ao Senhor para falar com a gente nessa noite. Senhor, muito obrigada, Pai, por podermos estar aqui na sua casa, aqueles que estão em casa, que o Senhor também esteja abençoando a vida deles. Obrigado por essa oportunidade da gente estar ouvindo um pouco da sua palavra. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai. Eu sei que de mim mesma não tenho nada para falar, mas eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. E por isso eu peço que cada um que assistir essa palavra, cada um que está aqui hoje presente também, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ative o sininho, né? Provavelmente todo mundo aqui já entrou no YouTube e viu lá o pessoal falar: ative o sininho para receber as notificações. Todo mundo que já viu algum vídeo no YouTube já deve ter ouvido essa frase, né? E o sininho do YouTube, como o próprio símbolo indica, ele está querendo sinalizar alguma coisa, te lembrar que está saindo um vídeo e é preciso assistir ele. Então, eu queria usar esse sentido do ative o sininho nessa noite, de lembrar, lembrete. Então, toda vez que eu falar alguma coisa que ativa o sininho na sua vida, lembra que é um lembrete que você tem que ter na sua vida, de coisas que você precisa virar essa chavinha aí do sininho para ficar atento. Então, você que está com sua Bíblia aí, a gente leu aqui um verso do Salmo 77. E se você ler no títulozinho lá, é um salmo da família de Asaf, não é de Davi. E Asaf, ele começa aqui nos primeiros versos lamentando de alguma coisa que ele estava sofrendo, alguma inquietação, tribulação que ele estava passando. E ele começa aqui clamando ao Senhor por socorro. Se você passar o olho aí, você vai ver. Ele fala: clama a Deus por socorro, estou angustiado nessa noite. Então, provavelmente, ele não estava conseguindo dormir, né? Às vezes a gente também não consegue, por ficar preocupado com alguma coisa. E aqui Asaf não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo concentrar, porque ele estava num momento de tribulação. E aí ele está pedindo: Deus, me responde, Senhor, está clamando, me escuta. Então ele queria uma resposta de Deus. Só que como Deus demorou um pouquinho para responder, ele sai desse clamor e começa a entrar no questionamento. Aí lá no verso 7, ele começa a questionar a Deus. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Acabou sua promessa? O Senhor não tem mais misericórdia? O Senhor não tem mais compaixão? Então Asaf começa a insinuar que Deus o abandonou. Ele sai dessa situação de clamar ao Senhor por ajuda para uma situação de insinuar que Deus abandonou ele. E no momento de sofrimento que a gente passa, é comum achar que Deus nos abandonou. Às vezes, quando Ele demora um pouco a responder nossas orações, ou quando não acontece o que a gente está esperando. E até mesmo Davi, que é um outro salmista, né, o rei Davi, ele já falou isso no Salmo 22, verso 1. Ele pergunta assim: Deus meu, por que me abandonaste? E esse mesmo
verso é repetido por Jesus quando ele está lá na cruz e ele diz ao Senhor: Deus meu, por que me abandonaste? Então não é uma coisa só nossa, né? Até mesmo Jesus usou essas palavras, Davi usou essas palavras e aqui Asaf usou essas palavras. Então a gente também faz isso. Quando a gente está passando por dificuldades, algum sofrimento na nossa vida, quando Deus demora a responder, fazer algo que a gente está querendo, a gente começa a achar que Deus nos abandonou e até mesmo questionar o caráter de Deus, que é o que Asaf começou a fazer aqui, né? Você não é mais misericordioso? Você não é mais compassivo? Isso são coisas que fazem parte do caráter de Deus. E a gente sabe que Deus não muda, Ele é imutável, é uma característica dele. Então a Asaf aqui começa a questionar o caráter dele e a gente às vezes vai até pior, né? A gente começa a questionar: que Deus é esse que permite eu passar essas coisas? Que Deus é esse que não responde orações? E a gente começa até mesmo a desafiar o Senhor. E tem uma frase que diz assim: quando estamos em trevas, não devemos jamais duvidar daquilo que Deus nos disse na luz. Então, quando a gente está num momento de trevas, ou seja, um momento escuro, que você não consegue ver nada na sua frente, que você não sabe qual passo que você vai dar na sua vida, qual o próximo passo, para onde que eu vou, que decisão que eu tomo, o que vai acontecer, a gente costuma a se prender nisso. E a gente esquece que existe uma luz e esquece que Deus prometeu várias coisas para a gente e já fez várias coisas para a gente. Então, esse sininho ficou desativado na nossa vida. E às vezes a gente precisa reativar ele. E é isso que a Asaf fez. A Asaf não ficou lá no fundo do poço, só lamentando, falando: ai, Deus não é mais Deus, acho que eu não acredito mais em Deus, acho que Deus não existe mais. Ele não ficou nesse poço, ele saiu. Ele até entrou um pouquinho, mas ele não permaneceu lá, ele saiu. E como que ele saiu? Ativando o sininho, lembrando de quem Deus é, do caráter imutável de Deus e tudo que ele fez por Israel no passado. Olha lá, no verso 11 do Salmo 77, que é o que a gente leu no começo, fala assim, ó, Asaf falando: recordarei, ou seja, lembrarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Então ele começa a se lembrar do Senhor. Em vez dele continuar nesse questionamento, que Deus não está me respondendo, ele começa a se lembrar. E aí lá no verso 13, ele fala assim, ó: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Então, ele começa a se lembrar que Deus é grande. Ele pergunta assim: quem é grande como o nosso Deus? Não há outro como o nosso Deus. Deus que realiza milagres, Deus poderoso, ou seja, onipotente. Características de Deus que nunca mudam. Onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. E no verso 15 ele começa a relembrar o que Deus fez lá no passado, resgatando o povo do Egito, da escravidão. E ele ainda se lembra que a presença de Deus é tão poderosa que causa uma perturbação cósmica. Até a natureza responde a essa presença, de tão poderoso que Deus é. Aí, se você acompanhar comigo, lá no verso 16, ele começa a falar sobre isso. Ó. As águas te viram, ó Deus. Antes de ler, tem alguns teólogos que falam que isso aqui está falando da criação do mundo, e tem uns que falam que é da abertura do Mar Vermelho. Seja o que for, combina, né, as duas coisas. Então, olha só, como que a natureza responde ao Senhor. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou no céu o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e se sacudiu. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Então aqui ele está falando do poder de Deus, que Deus é tão grande, tão poderoso, que até a natureza responde a ele.
Então ele está fazendo o quê? Se lembrando de quem Deus é, de como Deus é maravilhoso, de como Deus é poderoso. Outra coisa que ele lembra no verso 20, o último verso do Salmo. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ele relembra que Deus é nosso pastor. Ele é aquele que cuida da gente, que nos conduz, que guia a nossa vida e que sustenta a nossa vida. Então, quando a gente está numa situação difícil, quando a gente está nessas trevas, nesse sofrimento, a gente precisa fazer o que a Asaf está fazendo aqui nesse salmo. Ativar o sininho e se lembrar de quem Deus é. Se lembrar de tudo que Jesus já fez, de tudo que Deus já fez por nós e na história. Então, a gente tem que parar de focar só em nós, porque o que acontece? Quando a gente está no sofrimento, a gente costuma focar só na gente ou nas circunstâncias ruins. Então, Pedro, por exemplo, quando ele está ali andando sobre as águas, Jesus chama ele para andar sobre as águas, ele vai andando, mas de repente a fé acaba, porque ele começa a olhar para as circunstâncias, aquelas ondas enormes, e ele fala, meu Deus, vou cair, o medo toma ele afunda. Então, o que acontece com a gente, muitas vezes é isso, a gente está numa situação difícil na nossa vida, e a gente olha para as circunstâncias. E aí a gente perde a esperança, porque olhar para nós não tem esperança, você não tem o que fazer. Muitas vezes a gente está precisando de algo ou querendo uma resposta que a gente não tem. Então a gente, na nossa humanidade, fica tentando fazer algo. Ai, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Será que eu vou naquela pessoa? Será que eu faço isso? A gente fica procurando um jeito da gente resolver a situação. Só que muitas vezes a gente não tem essa solução e aí a gente perde a esperança. Mas se pela fé a gente olhar para o Senhor e esquecer das circunstâncias, as circunstâncias talvez não mudem, mas a gente é transformado. Então, muitas vezes vai mudar as circunstâncias, muitas vezes não vai mudar, mas a gente vai mudar. Então, a gente precisa confiar em Deus, porque Deus nos sustenta. Se Ele não poupou nem Jesus, seu único filho, por nós, como a gente duvida que Ele pode nos suprir? Mesmo nas piores situações da nossa vida, Ele pode nos suprir. Ele é o nosso pastor. Então, todas as vezes que a gente passar por alguma dificuldade, por algum sofrimento, a gente precisa ativar esse sininho. Se lembrar de quem Deus é. Porque se lembrando de quem Deus é, a gente tem a rocha onde a gente tem esperança. Mas o que acontece é que vão passando os dias, ou vão passando as gerações, né, como lá em Israel, vão aparecendo distrações na nossa vida, e aí a gente acaba se esquecendo do Senhor. Às vezes, quando a coisa dá uma melhorada, a situação fica mais tranquila, a gente acaba se esquecendo. Isso aconteceu no passado e ainda acontece. Então, o que a gente deveria fazer? Olhar para o passado, ver os erros que eles cometeram e não cometer mais. Porque esses erros foram escritos para a gente não fazer mais isso. Mas muitas vezes a gente repete, todas as vezes, os mesmos erros. E como que a gente vai saber os erros do passado? Lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é onde a gente vai achar tudo isso, tudo que a gente precisa, e a gente precisa guardar essa palavra no nosso coração. Deus sempre, aliás, disse isso. Então, continuando aqui no Salmo 78, verso 4, eles estão falando exatamente disso, que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Eu não sou mãe ainda, né? Um dia você, se Deus quiser, mas já estou aprendendo que eu tenho que ensinar meus filhos. Você, que por acaso já é pai, aí, já é mãe, né? Há um mandamento na palavra que a gente ensine nossos filhos. Então, se você, como eu, ainda não tem filhos, já aprenda isso, desde já. Porque muita gente só tem filho para pôr no mundo aí, né? E pronto. Mas a gente, quando tiver nossos filhos, a gente tem uma responsabilidade de ensinar eles a palavra de Deus. E de lembrar eles quem é Deus, tudo que Deus já fez no passado, tudo que Deus faz hoje, tudo que Deus vai fazer ainda. Então, eles estão falando sobre isso aqui, no verso 4, Salmo 78. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó
E em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, desde sempre, Deus sempre falou isso com o povo. Olha, guardem essa palavra, passem às próximas gerações, e as próximas gerações passem às próximas gerações, e nunca se esqueçam disso. Só que o que acontece é que a gente não passa às vezes e se esquece. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Vez por vez, eles se esqueciam de quem Deus era, de tudo que Deus fez. Então, no verso 7 aí, ele continua falando, se você passar isso para o seu filho, se você ensinar isso para as gerações, então eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Então, se a gente ativar esse sininho de lembrar quem Deus é, a gente é levado a confiar em Deus. E quantas vezes a gente deixa de confiar nele? Né? Quantas vezes a gente tenta, como eu falei, dar nosso jeito para as coisas, para tentar acelerar os processos que a gente passa, e a gente não confia que Deus é capaz de suprir alguma necessidade, às vezes falta dinheiro, ou falta um suprimento, ou seja o que for, e a gente não confia que Ele vai ser capaz de suprir isso. E o povo de Israel fez isso. Após Deus libertar eles do Egito, né? Eles eram escravos lá no Egito. E após Deus libertar eles, fazendo tantas coisas incríveis, como, por exemplo, as pragas do Egito, que todo mundo já viu falar, piolho, uma água virando sangue, morte dos primogênitos, gafanhotos, rã, que multiplicaram sobre a terra, todas essas coisas sobrenaturais, né? Além disso, a abertura do mar, quando eles saem, o faraó deixa eles saírem lá, chega no deserto e dá de frente para um mar enorme, e aí o que Deus faz? Abre o mar. Você já pensou uma coisa dessa? A gente fica até meio difícil de imaginar, mas você chegar na frente do mar, Deus fala, vou abrir o mar. Aí vira aquelas paredes de água, assim, paredão de água. De um lado e do outro você passa no mar seco. Deus fez isso. Outra coisa, durante a caminhada deles pelo deserto, Deus colocava uma nuvem sobre todo aquele povo de dia, para não dar tanto calor, né? Porque o deserto é um forno de dia. E à noite, naquele frio, colocavam um fogo ao redor deles para aquecê-los. Olha só, coisa sobrenatural. Outra coisa, quando eles estavam com sede, lá no meio do deserto, sem água nenhuma, Deus faz água sair da rocha. Então, depois de tudo isso que Deus fez, todas essas coisas incríveis, olha o que aconteceu. Salmo 78, 18. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Tudo isso aconteceu porque lá no versículo 11, no verso, está escrito, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. Depois de tudo isso, olhando de fora, assim, parece que eles tinham uma amnésia, né? Que Deus faz aquelas coisas incríveis, faz assim, coisas sobrenaturais que ninguém poderia fazer. E depois daquilo tudo, na hora que aparece uma dificuldade, o que eles fazem? Em vez de confiar naquele Deus que fez tantas coisas já, eles esquecem de Deus e começam, será que Deus vai conseguir preparar uma mesa aqui no deserto? E o mais triste é que a gente faz isso também. Né? Eu fiquei pensando muito nisso, porque olhando para eles a gente fica, nossa, mas que povo, hein? Mas a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente está faltando alguma coisa, por exemplo, você não está conseguindo um emprego, aí você fala, será que Deus vai ser capaz de arrumar um emprego para mim?
Ou será que Deus vai ser capaz de preparar um namorado, uma namorada do jeito mesmo que eu gosto? Será? Não, mas será que aquela porta fechada, que eu não estou conseguindo entrar, será que Deus vai conseguir abrir essa porta? Eu acho que não, está muito grande. Ou aquela cura que não vem. Será que Deus vai conseguir curar isso? Não sei não, viu? Ou as finanças, né? Está faltando dinheiro. Não sei se Deus vai conseguir me suprir dessa vez, não. Porque dessa vez o negócio foi feio. Então, a gente acaba ficando igual o povo de Israel. Na hora que Deus demora um pouquinho para fazer uma coisa que a gente espera ou que a gente quer, a gente já se rebela, igual eles se rebelaram aqui. Será que Deus vai conseguir? Duvidaram de Deus, né? Esqueceram de tudo que Deus já fez e de quem Deus é. Se a gente se lembrar todos os dias de quem Deus é, a gente não duvida de nada, só que a gente esquece. E esse é o ponto aqui que a gente precisa saber. E muitas vezes até as coisas que a gente fica querendo, às vezes vão ser, uma frase que eu vi, o maior julgamento de Deus sobre a nossa vida, dar o que a gente quer. Às vezes Deus não dá o que a gente está querendo por proteção da gente. E a gente insiste que eu quero isso. E Deus sabe muito mais que a gente. Então, isso tudo está ligado a se esquecer de quem Deus é. A gente muitas vezes quer ser Deus de alguma forma, né? Por exemplo, acredito que todo mundo já se deparou com uma situação que você acha que você sabe mais que Deus, indiretamente, assim. Não é que eu acho que eu sei, mas indiretamente eu falo assim, isso aqui não está acontecendo, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso conversar com aquela pessoa. Eu posso fazer aquilo. Já sei, vou fazer alguma coisa aqui para acelerar isso. Então, a gente acaba querendo, às vezes, fazer coisas que só Deus pode fazer. E a gente não descansa em quem Deus é. Claro que, às vezes, a gente precisa agir. Mas, na maioria das vezes, a gente não descansa no Senhor, não confia totalmente. E aí, quando a gente se esquece de quem Deus é, acontece algumas coisas na nossa vida. Uma das coisas é que a gente acaba buscando a Deus apenas nos momentos de dificuldade. Na hora que está tudo bem, tudo tranquilo, a gente não busca. Mas na hora que as coisas apertam, a gente corre para o Senhor. E é isso que o povo fazia. Acompanha comigo aí, Salmo 78, 34. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para Ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus era o seu redentor. Então, o que acontecia? O povo estava lá, tranquilo. Aí esqueceu de Deus, né? Aí na hora que o negócio apertava, começava a morrer gente, começava a acontecer alguma coisa, chorava. Deus, por favor, Senhor, onde você está? Nos ajude. E a gente às vezes faz isso também, né? Na hora que a coisa aperta ali, a gente corre, faz até umas orações de madrugada. Não, agora eu vou buscar, que Deus vai me responder, meu Deus, socorro. Mas na hora que está tudo bem, depois. Igual Nayara postou uma mensagem no grupo da célula esses dias, falando que às vezes a gente faz isso, né? O dia vai passando, aí a gente não busca Deus. A gente fica assim, depois eu vou ficar aqui no celular um pouquinho, vou ficar aqui fazendo isso. E a gente enrola, assim. Agora, na hora do aperto, não tem isso, não. Não tem hora ruim, não tem tempo ruim. Vai todo mundo buscar a Deus. E isso acontece porque a gente se esquece do Senhor. Se a gente se lembrasse de quem Deus é todos os dias, todas as horas, a gente não ia ter tanta inconstância assim. Outra coisa que a gente acaba se tornando rebelde quando a gente esquece do Senhor, rebelde contra Ele. A gente entristece Ele. E isso está escrito também aqui, que o povo de Israel fez no verso 40. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra Ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente até acha que Deus esqueceu da gente, mas Deus nunca vai esquecer da gente. Quem se esquece é nós dele. A gente que se esquece de Deus, muitas vezes.
E aqui o povo fazia isso, se esquecia da mão poderosa de Deus, que livrava eles dos inimigos, que fazia coisas incríveis por eles, para ajudar eles, para sustentar eles na caminhada. E aí, era só acontecer alguma coisinha assim de necessidade que já desafiavam o Senhor, que já desrespeitavam o Senhor. Assim como, se a gente lembrar lá, quando Moisés subiu no monte, né, para Deus dar a ele os 10 mandamentos. Ele sobe ao monte, fica lá 40 dias lá. E quando ele volta, o que o povo fez? Fez um bezerro de ouro, falou, aquele Moisés lá foi lá e ficou por lá, então vamos fazer um Deus aqui para nós. Então, olha só, depois de Deus ter feito tantas coisas, na hora que o outro demorou um pouquinho para descer do monte, vamos fazer um Deus aqui, porque esse Moisés aí não está com nada, não. Então, olha como que desrespeitaram o Senhor, como que desacreditaram do Senhor. E a gente, muitas vezes, faz isso também. E outra coisa tem a ver com isso, inclusive, está lá no verso 58. A gente acaba se tornando idólatras. Verso 58. Eles o irritaram com os altares idólatras. Com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Então, olha só. Às vezes parece até assim, não, mas Deus tem ciúme de outros ídolos? Por que a gente tem que adorar só a Ele? Porque se a gente adora outra coisa, vai nos destruir. Então já está de novo o cuidado de Deus, que a gente acaba duvidando. Mas esse Deus aí fica querendo que a gente adora Ele. Mas Ele quer isso exatamente, porque se a gente adorar outra coisa, aquilo vai nos destruir. Mas se a gente adorar o Senhor, a gente se torna cada vez mais parecido com Ele. Tudo que a gente adora, a gente se torna aquilo. E se a gente adora o Senhor, a gente se torna parecido com Ele. E acaba que a gente, se esquecendo do Senhor, começa a adorar outras coisas. Adorar o quê? Colocar como primeiro lugar na nossa vida, como prioridade. E, por exemplo, às vezes pode ser um amigo, que você bota uma prioridade no amigo que, tipo assim, Deus está falando isso aqui na palavra, mas seu amigo faz tudo o contrário. Mas você fala, eu não vou nunca deixar esse amigo, porque, nossa, eu prefiro ele. Então, automaticamente, você está preferindo seus amigos do que Deus. Ou, às vezes, até namorado, né? Mas ele está querendo fazer tantas essas coisas aqui, aí vai, peca lá. Por quê? Porque, eu prefiro ele. No fundo, eu prefiro ficar com ele do que ficar com Deus e ele me largar. Ou dinheiro, né? Muitas pessoas, igual o Josiel falou aqui, adoram o dinheiro. O dinheiro é o Deus deles. Então, não interessa o que Deus está falando aqui sobre dinheiro, sobre ser fiel e tal. Não, o dinheiro é meu Deus. Eu preciso, né? Nos dias de hoje, está em alta isso, né? Seja o melhor, seja rico, tenha isso, tenha aquilo. E a gente coloca isso no lugar do Senhor. Internet, jogos, celular, às vezes são umas coisas tão simples assim, né? Às vezes até reputação. Minha reputação. E a gente acaba idolatrando coisas, pessoas, em vez de adorar o Senhor. Então, lembre-se do Senhor. Lembre-se, ativa esse sininho o tempo todo na sua vida. Em todas as suas atividades, em todos os momentos que você passar, em todas as situações difíceis, fáceis, tudo, todos os momentos. Ativa esse sininho, lembra do Senhor. Mas não é lembrar, só ficar pensando em Deus, não é isso. Eu vou ficar pensando em Deus. Não, isso aqui não. É se lembrar de quem Deus é, de tudo que Deus nos ordenou e cumprir os mandamentos também, como falou aqui, né, nesses versos. Se a gente se lembrar do Senhor, a gente vai confiar no Senhor e obedecer o Senhor. Então, não é só ficar pensando em Deus, mas se lembrar de quem é Deus, de tudo que Deus já fez e por que a gente deve seguir Ele, porque Ele tem o melhor para nós. Como disse Davi no Salmo 143, 5, eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Então, que a gente medita no tempo antigo, não é ficar olhando para o passado com saudosismo, não, né? Porque tem gente que fica assim, porque lá atrás era tão bom, agora eu não estou gostando, não. Porque a igreja lá atrás era tão boa, porque minha vida lá atrás eu era tão usado, meu Deus. Não é esse tipo de lembrança, não, com saudosismo.
É se lembrar do passado, olhar para lá, para ver como Deus sempre foi fiel. Nunca deixou faltar nada, nunca nos abandonou, mesmo naquelas horas, quando a gente olha para trás, a gente vê como que às vezes é até coisa boba, né? A gente às vezes fica lá chorando, quase morrendo por uma situação. Aí no futuro, quando você olha para trás, fica até rindo de você mesmo, né? Lá chorando e vendo que Deus estava lá o tempo inteiro. Então, que a gente olhe para trás, lá para a história, não só para trás para a sua vida, mas na história, tudo que Deus já fez aqui, que a gente leu pelo povo de Israel, por todos aqui da Bíblia. Se a gente for ficar falando de todo mundo aqui, ixi, vai passar o ano aqui falando. Mas que a gente se recorde de como Deus é fiel, que Deus é, como a gente cantou aqui, um bom pai. Se a gente, sendo maus, dá coisas boas para os nossos filhos, quem tem filhos aí, né? Dá coisas boas, quer dar coisas boas para os filhos. Imagine Deus, que, como eu disse, deu seu único filho, que mais que Ele não vai dar para a gente? Que mais que Ele não vai suprir nas nossas vidas? Então, não fique desesperado em meus processos que você passa. Porque os processos são um meio e não um fim. O fim, só Deus sabe. E o fim que Ele vai nos dar é de paz e não de mal, como Ele diz na própria palavra dEle. Então, que a gente confie em Deus, que a gente se apegue nessa esperança, não em nós, mas na esperança de que Ele é Deus. Eu não sou Deus, você não é Deus, você não vai às vezes conseguir resolver seus problemas, mas Deus é Deus, e Ele é o nosso Pai, e é Ele que cuida de nós. Então, se por algum acaso você perdeu a esperança, se você acha que Deus te abandonou, porque você está passando alguma tribulação, né? Alguma situação difícil, lembre-se de quem Deus é, de que Deus é bom o tempo todo. Ele é bom, Ele é bom. E Ele é sempre fiel. E Ele sabe que a tribulação produz algo em nós. Deus, Ele é um bom pai. Ele não deixa a gente passar coisas difíceis para nos torturar, para fazer a gente ficar triste. Pelo contrário, é para nos aperfeiçoar. Tem um versículo lá em Romanos 5, o versículo 3 diz assim: a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, o fim da tribulação é produzir esperança em nós. Olha só que contraditório. Às vezes a gente está na tribulação e perde a esperança, sendo que a tribulação é o que produz esperança na gente. Mas ela só produz esperança se a gente estiver olhando para a pessoa certa. Não é eu, não é você, não é vocês que estão aqui. É Deus. Se a gente olhar para Ele, a gente vai sair dessa tribulação com mais esperança. E que a gente confie em Deus, que a gente lembre-se das bênçãos que Deus já nos deu. Eu tenho certeza, se eu perguntar quem está aqui ou quem está em casa, o que Deus já fez de bom na sua vida? Nossa, não vai ter como acabar mais. Porque só da gente estar vivo já é tudo que Deus poderia nos dar de melhor, né? E como Spurgeon diz, ele diz uma frase assim: temos a forte tendência de gravar nossas tribulações em mármore e de escrever nossas bênçãos na areia. Então, as tribulações é aquela coisa que você sempre está lembrando. Inclusive, você chega para conversar com os outros, só conta a tribulação. Não porque eu passei isso, porque eu passei aquilo. Agora, as bênçãos de Deus ficam na areia. Aí a gente deixa ela passar, não tem. Aí alguém fala assim: alguém tem uma bênção que Deus te deu para contar? Aí você fica assim: não sei se eu tenho. Porque a bênção some. E a tribulação, a gente se apega. Alguém tem uma luta para contar? Todo mundo. Não. Então, que a gente se lembre de tudo que o Senhor já fez. Que a gente se lembre do que Ele já fez na história, como eu falei. Como que você vai lembrar disso? Lendo a Bíblia. Leia a Bíblia, leiamos a Bíblia todos os dias, porque isso vai produzir esperança em nós. Então, lendo a Bíblia, a gente vai saber tudo que Deus já fez e vai se lembrar todos os dias de tudo que Deus já fez. Aí, na hora que você estiver na pior lá, você lê aqui uma coisa que Deus fez, você confia nele. Não, Deus, olha o que Ele fez aqui, Ele pode fazer tudo na minha vida. E além de se lembrar de coisas que Deus já fez na história, se lembre do que Ele já fez na sua vida.
na sua vida. E eu queria até dar uma dica que eu comecei a fazer, que existe um negócio que o pessoal faz, chama pote dos sorrisos. Aí você pega um potinho, toda vez que aconteceu uma bênção, né, na sua vida, uma coisa boa que Deus fez e tal, tudo que acontecer, você escreve no papelzinho e joga lá. Mas eu não sou muito desses de papelzinho, aí eu inventei a lista dos sorrisos. Eu coloquei lá no Google Drive, lá, a lista dos sorrisos, lá no Word mesmo, ou você pode pôr em qualquer coisa. E vai escrevendo. Toda vez que acontecer uma coisa, às vezes você está no meio da rua, né? Não dá para você escrever um papel e jogar. Aí você escreve no celular, escreve, sei lá. Mas é uma dica para a gente se lembrar de tudo que Deus já fez. Na hora que chegar no fim do ano, que eu pegar aquela lista, vai ter coisa lá que eu tenho certeza que eu vou falar, nossa, nem lembrava que isso aconteceu. Que a gente esquece. Então, que a gente se lembre do Senhor. E para terminar, eu queria só citar um versículo que é Eclesiastes 12, 1, versículo muito conhecido, que fala assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então, que a gente se lembre do nosso Criador, que a gente se lembre que Deus é bom, que a gente se lembre, enquanto a gente é jovem, como diz no versículo, né? Hoje é culto de jovens. Enquanto você é jovem, enquanto eu sou jovem, que a gente se lembre do nosso Criador. Oi, problemas técnicos. Então, que a gente se lembre de quem Deus é. A gente vai terminar cantando uma música, mas não saia, por favor, que Josiel vai dar um aviso no final. Mas a gente vai terminar cantando novamente a música que a gente cantou, Farás Outra Vez. Tem tudo a ver com isso. Deus fez ontem, fez lá no passado e Ele fará outra vez. Ele abriu o mar, Ele fez coisas incríveis e Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será. Então que a gente confie nesse Deus, que a gente se lembre dEle todos os dias, todos os momentos, os difíceis, os fáceis, todos. E que a gente não se esqueça que Ele é fiel, sempre fiel.